Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever se você ainda não for inscrito. Ativa também aqui as notificações, que quando eu postar vídeo, o YouTube vai estar notificando vocês. Caso ele não notifique, eu vou deixar passando no nosso Instagram, que sempre quando eu posto vídeo novo, eu coloco o link por lá. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, esse final de semana eu tenho uma produção de 800 docinhos para poder entregar. Então já vou adiantar aqui a minha produção. Hoje e amanhã eu retirei o dia apenas para poder fazer as minhas massas. Então já vou separar tudo aqui que eu vou precisar para dar início à nossa produção. Anotei aqui todos os pedidos que a minha cliente fez, né, que são os sabores dos brigadeiros. Então aqui é os nossos clássicos, que é 100 de cada, 100 de beijinho, 100 de moranguinho, 100 de brigadeiro tradicional e 100 de casadinho. Já aqui embaixo são os prêmios, que é 100 de cada sabor. 100 de Oreo, 100 de Ferreiro, 100 de Kit Kat, 100 de ninho com Nutella, 100 de uvinha e 100 de moranguinho com Nutella. Então aqui para 100 de brigadeiro eu utilizo 4 receitas, que é 4 caixas de leite condensado, 4 de creme de leite. Já para 100, que são 50 unidades, eu utilizo aí 2 receitas, que é 2 de leite condensado e 2 creme de leite. Aí eu vou começar fazendo a minha base de beijinho, que são as 4 receitas. Depois eu faço todas as bases de brigadeiro e amanhã eu deixo para fazer só as de ninho. Gente, já separei aqui, né, o que eu vou precisar para poder fazer a nossa massa de beijinho. Eu vou começar por ela, como eu tinha falado. E aí aqui eu tenho 2 creme de leite, 2 de leite condensado e no total 150 gramas de coco ralado da Mais Coco. Como são 4 receitas, eu vou dividir ao meio. No caso, eu vou fazer 2 agora e 2 depois. E aí eu vou estar colocando 125 gramas de coco ralado nessa receita que eu tô fazendo. E o restante eu coloco, né, na próxima. Eu sempre gosto de dividir as minhas massas de brigadeiro de 2, porque dá super certo. E não tem risco ali do nosso brigadeiro passar do ponto, açucarar ou passar muito tempo, né, cozinhando no fogo. Então eu já vou colocar tudo aqui na panela, incorporar e aí eu vou levar pro fogo até chegar no ponto do nosso brigadeiro de enrolar. Na hora que eu vou colocar o coco ralado aqui no meu leite condensado para poder incorporar, vi que eu tinha falado a medida errada para vocês de grama de coco ralado. Eu falei 125, mas é 75 gramas. Eu acabei colocando que tinha 250 gramas de coco ralado e iria ficar 125, né, para cada receita. Mas é 75 gramas. Então, para essa quantidade de 2 caixas de leite condensado, 2 de creme de leite, você pode estar adicionando 75 ou um pacotinho inteiro de 100 gramas ou um pacotinho de 50 gramas, vai do seu gosto. Se você quer ali um brigadeiro com mais coco ou com um gostinho mais suave, né, do coco ralado. Ó, gente, com tudo incorporado aqui agora, eu vou levar o nosso brigadeiro pro fogo, até ele chegar naquele ponto que quase em todos os vídeos que eu faço brigadeiro eu mostro aqui pra vocês, que é quando a gente passa a nossa espátula, ele forma um caminho e ele não se junta, ou ele tá caindo em blocos, que é quando a gente pega o nosso brigadeiro, joga ele e aqui embaixo ele cai em vários bloquinhos. Então são os 2 pontos que eu utilizo aqui nos meus brigadeiros de enrolar. Então, já vou ligar aqui o fogo em fogo médio, mexendo bem, principalmente massa branca, né? Que tem ali uma base branca, porque ela tem mais risco de queimar. Então, sempre mexendo até chegar no ponto. Finalizei aqui o meu de beijinho, então aqui tem massa para 100 de doce. Eu fiz aquela com vocês e tinha transferido aqui para essa vasilha de vidro e já fiz a outra massa para poder colocar as duas juntas só numa vasilha só. Aí eu escrevi aqui, ó, beijinho 100, porque como vai ter outras massas que a base é branca, pra gente não acabar se confundindo. E aí aqui, ó,
eu já vou colocar um tracinho aqui, ó, que eu já fiz. Essa aqui. E aí agora eu vou lavar minha panela pra poder começar a fazer as minhas bases de moranguinho que eu tinha esquecido, né? Então eu vou fazer a de moranguinho hoje e a quantidade que der das massas de brigadeiro. E aqui pra poder fazer meu brigadeiro de moranguinho, então na panela adicionei 2 caixas de leite condensado. Vou estar utilizando também o Nesquik, que são 50 gramas. Vou estar utilizando 20 gramas de leite ninho integral. E por último, depois que a gente tiver incorporado tudo, a gente vem adicionando 2 caixinhas de creme de leite. Tô utilizando esse daqui da CCGL, que é 17% de gordura. O Nesquik e o leite ninho, como eu vou estar pesando ele, né? Eu vou estar adicionando também com a colher, pra quem não tem balança em casa, já tem mais ou menos uma base de quantas colheres dá. Aqui eu vou pegar minha balança pra poder já colocar, né, o Nesquik e o leite ninho aqui na nossa panela pra incorporar com leite condensado. Adicionei aqui o Nesquik, que foram 3 colheres e meia, que deu, né, 50 gramas. E de leite em pó, eu adicionei 2 colheres, que deu ali mais ou menos a 20 gramas. Passou 3 graminhas, mas não tem problema. E aí agora eu vou adicionar o creme de leite, incorporo tudo isso e levo pro fogo até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. O brigadeiro já pegou ponto, agora eu vou transferir ele para uma vasilha de vidro. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente pega a nossa espátula, joga o nosso brigadeiro e ele cai assim, ó, em blocos. E vocês conseguem ver que ele não se mistura com o brigadeiro de baixo. O outro ponto é o ponto Moisés, que é quando a gente passa a nossa espátula, ele forma esse caminho e ele não se junta. Então aqui ele já tá no ponto, super cremoso e brilhoso. Aí eu vou transferir ele para uma vasilha de vidro, né, como eu falei para vocês, e já vou pegar o restante das massas para poder já produzir. E finalizei aqui a produção de hoje, né, amanhã tem mais. E aí todos os brigadeiros que eu fiz hoje já estão aqui esfriando. Essa base de brigadeiro aqui eu acabei de fazer, então ainda tá quente, né? O beijinho e o moranguinho já estão frios, mas eu vou deixar para guardar na geladeira quando tudo tiver já bem friozinho. Aí aqui, ó, eu dei um ok em todas as massas que eu já fiz hoje. E aí vai ficar faltando 8 massas de ninho, que é pro de Oreo, ninho com Nutella e pro de surpresa de uva. Então amanhã eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês, né, o restante da produção das nossas massas e mostrar um pouco. Então amanhã eu volto aqui pra poder mostrar pra vocês, né, o restante da nossa produção e o restante também, né, das massas que falta fazer, que foram essas que eu disse pra vocês. E aí amanhã eu tô aqui de volta. Pra lá, gente, finalizar aqui a nossa produção, né, das massas. Falta pouquinho, eu dei uma boa adiantada ontem. Então, hoje eu preciso fazer o de ninho pro de casadinho, que são 2 receitas. 2 receitas pro de Oreo, 2 receitas ninho com Nutella e 2 receitas de ninho colorido verde, que é pro surpresa de uva. Então, eu vou começar aqui fazendo pelas minhas bases, que é só ninho, que assim eu consigo fazer na mesma panela os outros sabores. Então, gente, já coloquei aqui, né, o leite condensado todinho aqui na panela, as 2 caixas. E agora eu vou estar adicionando o meu leite ninho. Eu utilizo esse leite ninho aqui integral e vou estar colocando 5 colheres. Depois que a gente colocar o ninho, eu incorporo tudo para depois vir adicionando aí o creme de leite, né, e incorporar novamente. Gente, já incorporei aqui o meu creme de leite com leite condensado e o ninho. Agora eu vou levar em fogo médio, mexendo sem parar, porque o leite ninho ele tem uma facilidade de queimar. Então tem risco aí de queimar o fundo da nossa panela no que a gente tá mexendo o brigadeiro, acabar raspando aquele queimadinho e ficar na nossa massa. E aí fica ruim pra gente tirar. Então, pra não acontecer isso, tem que mexer bem, sempre aqui, ó, na lateral,
aí pega o fundo da nossa panela. Você pode mexer tipo assim, ó, formando um 8, que fica melhor pra não, como é que fala? Espirrar as bolhas, né? Porque o leite ninho, ele é um brigadeiro que solta muita bolha, a gente se queima bastante. Então sempre pega essa dica aí, ó, de mexer aqui em 8, ó. Você mexe, aí passa na lateral, forma um 8. Passa na lateral e forma um 8. Então, eu vou levar ele aqui pro fogo até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar que eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo. No brigadeiro de moranguinho, é aquele mesmo ponto. A gente passa a nossa espátula, ele forma um caminho. Ou quando a gente pega o nosso brigadeiro, joga e ele fica caindo em blocos. Então, já vou ligar aqui o fogo em fogo médio, mexendo sem parar. O brigadeiro já pegou ponto, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Um dos pontos que eu utilizo é ele caindo em blocos, ó. A gente pega aqui o brigadeiro, joga e ele cai, ó, em bloquinhos. E vocês conseguem ver que ele não se mistura com o brigadeiro de baixo. O outro ponto é quando a gente passa a nossa espátula e ele forma esse caminho. Então, esses são os dois pontos que eu utilizo aqui nos meus brigadeiros, seja brigadeiro de ninho, brigadeiro tradicional, moranguinho, beijinho, qualquer sabor eu utilizo o mesmo ponto. E aí agora eu vou transferir esse brigadeiro para um prato, deixar ele esfriando e já vou aproveitar para fazer a outra massa de ninho, que é para o nosso brigadeiro de casadinho, e é o mesmo processo. Terminei aqui as minhas duas massas de ninho, né, transferi para esse pirex aqui de vidro, coloquei plástico filme em contato com a massa. Agora eu vou deixar ela descansando ali no cantinho e já vou pegar para poder fazer o meu brigadeiro de Oreo. Então, gente, pro brigadeiro de Oreo, a gente vai repetir completamente o mesmo processo, né, do brigadeiro de ninho. A diferença é que a gente vai estar adicionando o Oreo na massa. Então, aqui na panela eu adicionei 2 caixas de leite condensado. Vou estar colocando também 5 colheres de leite ninho aqui, pra gente poder vir dissolvendo, né, esse leite condensado com o leite ninho. E aí, depois que tiver tudo dissolvido, a gente vem e adiciona o Oreo. Eu dou uma triturada na metadezinha do pacote e o restante eu coloco já quando a massa tá pronta. Então, eu vou dissolver aqui esse leite ninho no leite condensado e já venho adicionando o Oreo. Gente, eu dei uma trituradinha aqui na metade do meu pacote. O pacote que eu tô utilizando, esse de Oreo, ele tem 90 gramas. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem 90 gramas. Utilizei a metade do pacotinho aqui e o restante eu coloco quando a minha massa ela já tá pronta. Então, aqui falta adicionar só o creme de leite, levar pro fogo até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar, que eu já mostrei pra vocês, né, aqui em outros vídeos. E também nesse vídeo aqui, o brigadeiro de moranguinho, mostrei pra vocês o ponto, e o brigadeiro de leite ninho também mostrei pra vocês, então o ponto é o mesmo. E aí, essa quantidade que eu tô passando pra vocês é pra 50 docinhos, no caso, meio cento. Caso você queira uma quantidade maior, você vai dobrando a receita. Se for um cento, você vai colocar 4 de leite condensado, 4 de creme de leite, vai dobrar também a quantidade de Oreo e a quantidade de leite ninho. Então, agora eu vou colocar aqui o creme de leite para poder incorporar e levar pro fogo até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. Brigadeiro já tá no ponto de enrolar, que é aquele que a gente joga, né, o brigadeiro, ele cai em blocos, ou quando a gente passa a nossa espátula, ele forma aquele caminho. O meu brigadeiro tá quente, acabei de tirar ele do fogo. Vou tá adicionando aqui na massa quente mesmo o restante, né, do Oreo, para poder já misturar aqui com a nossa massa, passar para um prato e esperar esfriar. O meu brigadeiro, como eu falei pra vocês, ele tá quente, mas não tem problema adicionar o Oreo, porque quando ele esfriar, que ele vai pegar o ponto mesmo de enrolar, ele vai ficar ali, como é que fala? Mais durinho. Então, vai ficar complicado pra gente misturar o Oreo. Então, já coloquei aqui o restante do Oreo, né, que tava no pacotinho. Eu vou misturar aqui pra ele poder dar uma incorporada aí na nossa massa. E assim que já tiver tudo misturadinho, eu transfiro pra um prato e coloco plástico filme. Já transferi aqui meu brigadeiro de Oreo para um prato. Coloquei plástico filme bem em contato com a massa para não cristalizar, né? Não criar aquela películazinha no nosso brigadeiro. E aí eu vou deixar ele descansando, ele ainda tá quente. Vou deixar ele descansando fora da geladeira. Aí aqui tá o nosso de ninho, né? Que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui tem receita para 1 de brigadeiro. E aí os dois estão esfriando. Vou pegar agora para fazer a nossa última massa, que é a massa de surpresa de uva,
que é para 50 unidades de brigadeiro de uvinha, então já vou fazer para poder deixar esfriando com esses dois aqui. E mais tarde eu coloco na geladeira para poder descansar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o de ontem que eu coloquei na geladeira para poder descansar. Então aqui é beijinho, aqui é brigadeiro tradicional, mais brigadeiro e o brigadeiro de moranguinho. Então esses daqui foi o que eu fiz ontem com vocês. Estão descansando desde ontem na geladeira. E o restante eu retirei para poder fazer hoje, que foi o de Oreo, o de ninho e agora que eu vou fazer o de surpresa de uva. Aqui para poder fazer a massa do surpresa de uva, é uma massa de ninho normal, como eu mostrei para vocês. É que eu fiz ali a minha massa de ninho. Então eu adicionei aqui 2 caixas de leite condensado, 5 colheres de ninho. E aí antes de colocar o creme de leite, eu vou adicionar o corante. Eu utilizo esse daqui da Mix. E também coloco uma gotinha do marrom para poder dar uma fechada na cor do nosso verde. De tingir aqui minha massa, eu adicionei no total 5 gotinhas de verde e 2 gotinhas de marrom, porque eu gosto de um verde mais fechadinho. E aí agora eu vou só adicionar o creme de leite, incorporar e levar pro fogo até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar. E aí quando eu terminar eu mostro aqui pra vocês como ficou. Já finalizei a produção por aqui, agora são 4h12. Finalizei bem cedo, do horário, né, que eu costumo finalizar, que é pela parte da noite. Então as massas já estão prontas. Ontem, como eu mostrei pra vocês, já adiantei bastante massa. Hoje ficou mesmo as de ninho pra poder fazer. Então já estão aqui prontinhas, embaladas. Talvez para esfriar, para não poder armazenar na geladeira. Junto com as que eu mostrei para vocês, né? Que foi a que eu fiz ontem. Então vou deixar aqui esfriando. A de leite ninho, ela já tá fria. Só que eu vou deixar para colocar junto com as outras. Essa de Oreo tá morninho ainda. E essa aqui, que é o nosso de surpresa de uva, ainda tá bem quente porque eu acabei de tirar do fogo. Então vou deixar elas esfriarem bem para poder já colocar as 3 juntas na geladeira. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, que sempre que eu postar vídeo, o YouTube vai estar notificando vocês. Caso ele não notifique, eu vou deixar aqui o nosso Instagram, que sempre quando eu posto vídeo novo, eu coloco o link por lá. Então, até o próximo vídeo.